E já de volta ao vivo e em cores, agradecendo, claro, o carinho. É bom demais estar com você, é bom demais ter você conosco nessa super programação. Hoje, falando sobre tratamentos de câncer, conosco o Dr. Fernando Medina da Cunha, médico oncologista de nome internacional, diretor do COC, Centro de Oncologia de Campinas, aceitou o nosso convite, que brilhantemente, cada vez que ele vem aqui, é uma aula, a gente aprende, a gente sai daqui, assiste o programa, revisa o programa e a gente sempre está aprofundando mais e mais no tema. Ô, doutor, tem perguntas chegando aqui. Aliás, nós preparamos, doutor, assim, alguns comentários assim, sobre a alimentação. Vamos soltar os VTs e o doutor Medina vai comentar. Vamos lá. Não há nada comprovado cientificamente de que o açúcar é um vilão. O que acontece? A célula cancerosa, ela tem um processo metabólico muito complexo, né? Ela tem uma autonomia e uma reprogramação metabólica e que ela pode, na verdade, utilizar qualquer substrato como fonte de crescimento e de alimentação. É claro, isso é um fato, que ela tem uma preferência pela glicose, né, pelo açúcar, mas na falta de glicose e na falta de açúcar, ela vai se alimentar de lipídios, de aminoácidos, de glutamina. Então não há nada comprovado ainda cientificamente, então um processo de estudo grande em cima disso, mas a orientação das nutricionistas e de algumas equipes médicas é para não retirar o açúcar da dieta, mas sim reduzir a quantidade ingerida. Tudo bem. Doutor, aproveitando essa pergunta aí o câncer, né? Do que ele se alimenta? Porque para ele se reproduzir, ele para se multiplicar, ele precisa também de energia, né? De um mecanismo que o facilite, ou ele se multiplica por conta própria. O que faz um câncer multiplicar, doutor? Sim, a célula do câncer, ela vai se multiplicando, dividindo, né? Muitas vezes elas são suicidas também, elas vão necrosando, que o termo médico é o tumor vai necrosando, parte do tumor vai morrendo por essa ânsia da célula se dividir e multiplicando. Obviamente que a doutora Fernanda, que apresentou ali o comentário, ela está coberta de razão. Essa questão da glicose, do açúcar, ainda isso aí não tem uma definição, porém eu acredito que isso é mais mito do que verdade, né? Exatamente porque as células nossas do corpo, de uma maneira geral, necessitam de glicose para poder fazer o seu metabolismo, suas divisões. E a célula do câncer também utiliza essa via. Doutor, a gente lê muita coisa, recebe muitas informações na internet, e é até bom que o senhor esteja aqui para esclarecer. 5 alimentos que produzem câncer, 10 alimentos que... E aí coloca manteiga, coloca requeijão, coloca pipoca, coloca isso, aquilo. Isso, a gente tem que acreditar nisso? Ou é uma maneira também da gente... Opa, presta atenção, não exagere, um sinal de alerta? A grande maioria das vezes essas informações não procedem. São coisas que a pessoa imagina e aí então... mas cientificamente isso não é comprovado, né? E a gente tem que ter muito cuidado ao ler essas coisas e principalmente tomar atitudes a partir do momento que lê essas informações. Se tiver dúvida, procura um médico, conversa com o médico, porque o médico é a pessoa que tem conhecimento para poder te orientar melhor. A alimentação, nós sabemos algumas coisas importantes, inclusive em câncer de próstata, que a gente estava conversando, que o uso de carne vermelha, de carne industrializadas, ausência de vegetais vermelhos e amarelos, principalmente o tomate, que tem uma substância muito importante. O licopeno. O licopeno, que ele é importante para a proteção das células da próstata. Frutas vermelhas e amarelas, principalmente goiaba, que tem também muito licopeno. Eles são protetores da célula do câncer da próstata, e isso é importante. É a única coisa que nós podemos fazer para prevenir o câncer da próstata do ponto de vista primário. Doutor, também está nessas redes sociais e na internet que, de repente, assim, a pessoa que tem muita reposição hormonal, o hormônio pode alimentar uma célula cancerígena.
É verdade? Procede? A reposição hormonal na mulher foi muito engraçado que mais ou menos há 8 anos atrás saiu um estudo que mostrava que aquelas mulheres que faziam reposição hormonal tinham uma chance maior de desenvolver câncer de mama. E nós, antigamente, há 20, 30 anos, a mulher entrava na menopausa, ia no ginecologista e todas elas saíam do consultório com reposição hormonal. Há 10 anos atrás, mais ou menos, se descobriu essa correlação entre o câncer de mama e a reposição hormonal. E aí eles pararam de fazer reposição hormonal, foi uma grita geral e tudo mais. E agora nós sabemos que existe reposição hormonal bem feita, bem realizada, e que, às vezes, com um intervalo menor, pequeno, né, principalmente naquela fase aguda, na fase mais intensa dos efeitos da menopausa, e durante um período menor com monoterapia, e hoje em dia se faz a reposição, mesmo naquelas mulheres que têm um risco aumentado. E isso está provado que não aumenta a incidência do câncer de mama. Doutor, eu vou colocar uma situação assim, de repente, sei lá, se for descuido ou não havia sintoma, vai que a mulher esteja amamentando e descobre-se um câncer de mama. Ou seja, a pergunta as células do câncer de mama vão para o leite, consequentemente o neném vai receber essas células cancerígenas ou são situações extremamente diferentes? Não, na realidade, nesse ponto, no leite e na deglutição daquele leite, não tem nenhuma correlação. Na realidade, o que a gente percebe e sabe é que nem durante a gestação isso ocorre, né? Porque a placenta serve como um filtro. Okay. Então, não se tem, pelo menos que eu conheça, um relato de transmissão, uma metástase. Eu, recentemente, tenho uma paciente que depois de 6 meses de câncer de mama, ela ficou grávida e desenvolveu, a criança nasceu, tem 10 dias, belíssimo varão, que chama-se Rafael, e que recebeu quimioterapia dentro do útero materno. Parabéns, a vitória da vida, graças a Deus. Exato. Feliz Rafael aí. Doutor, vamos lá para Tubarão, Santa Catarina, nossa amiga Hilda Nazário dos Santos. Dona Hilda, um beijo para a senhora, obrigado pela participação. Ela tem uma úlcera na perna que está muito difícil de melhorar. Faz 9 anos que ela fez cirurgia e está em tratamento e não vê melhoras. Essa úlcera pode se tornar um câncer? Pergunta a nossa amiga Hilda Nazário, doutor. Sim, é bastante preocupante essas úlceras crônicas na perna e que aparecem muitas vezes por causa de insuficiência vascular, chama-se úlcera de Marjolaine. Essas úlceras, elas podem sim desenvolver um câncer naquela região da pele e que deve ser então tratado, operado de uma maneira bastante radical para que evite o aparecimento desse câncer. Vamos lá agora para aqui pertinho da gente, Jundiaí, a Ângela Maria Machado. Obrigado, Ana Ângela, pela participação. Já tirei um teratoma, do abdômen e 2 tumores de hipófise. Estou com um terceiro. Terá algum tratamento a ser feito, né? O tumor benigno e o câncer do mesmo... o tumor benigno é o câncer do mesmo jeito? O tumor de hipófise pode se tornar maligno, doutor? Nossa amiga Ângela, o que é um teratoma do abdômen e o hipófise, doutor? Sim, a hipófise é uma glândula que a gente tem no cérebro, e a presença de um tumor benigno, que o teratoma é um tumor embrionário e que, a maioria das vezes, ele não tem capacidade de disseminação, de metástase, mas ele, dependendo do local onde ele está assestado, ele pode, então, se transformar num perigo para a vida. E, normalmente, dentro do cérebro é extremamente perigoso e ele, crescendo, ele pode comprimir estruturas vitais. O teratoma, tem pessoas que têm essa propensão a desenvolver esse tipo de tumor embrionário
e que o tratamento é cirúrgico sempre. Quando a gente ouve falar a palavra tumor, logo já vem o conceito negativo da palavra tumor. Aí mas a gente ouve falar tumor benigno, tumor maligno. Qual é a diferença aí, doutor? Sim, o tumor benigno é aquele tumor, né, aquele aglomerado de células que não tem capacidade infiltrativa, nem tem capacidade de fazer metástase. E normalmente, quando retirado, ele cura 100% das vezes. Já o tumor maligno é esse que tem a capacidade metastática, a capacidade de se implantar à distância e muitas vezes é o responsável pela morte do paciente. Ok. Vamos lá agora para Buriti Alegre, Goiás, acompanhando o nosso programa. Obrigado. A nossa amiga dona Joana Ferreira Pompeu. Obrigado, dona Joana. Deus abençoe. Ela está parabenizando o programa, doutora. Ela está dizendo que há 30 anos ela teve uma descarga sanguínea mamilar. Ela fez o tratamento na Unicamp, tratou com o doutor Albino, cita ela aqui, fez todos os exames e não deu nada, foi fazer a biópsia e deu um câncer, tomou 28 sessões de rádio, e no primeiro dia que foi internada, acreditou bastante, se apegou bastante em Deus, e graças a Deus hoje ela está dizendo assim que ela está curada, ou seja, um elemento fé, né, o elemento acreditar aí na graça de Deus. Fez certamente a sua parte, porque fez todo o tratamento. O que é uma descarga sanguínea mamilar, doutor? Sim, esse é um sinal do câncer de mama. Muitas vezes esse tumor ele cresce dentro do canalículo mamário, né, e aí ele rompe um vaso, né, e esse rompimento de vaso ele pode, quando se expressa a mama, o mamilo, ele pode então eliminar gotículas de sangue. Isso é um sinal que pode ser um câncer de mama. E aí, nessa paciente, foi biopsiada, era um tumor inicial, okay. E provavelmente ela está curada realmente, graças a Deus. Doutor, isso também acontece no homem, de uma descarga sanguínea mamilar? Ou seja, porque a proporção é diferenciada, mas pode acontecer? Como é que se manifesta? Sim, o câncer de mama no homem, ele existe, né? 1% de todos os casos. É raro, mas pode ocorrer. E ele também pode, eventualmente, apresentar uma descarga sanguinolenta, é um dos sinais. É raro, mas pode acontecer, porque a mama do homem é muito menor do que a da mulher. E isso é muito importante chamar a atenção, porque o homem não tem a mesma preocupação que a mulher tem de fazer autoexame. E, infelizmente, a grande maioria das vezes, quando a gente faz o diagnóstico do câncer de mama no homem, o câncer já é avançado, já tem comprometimento linfonodal na axila, às vezes comprometimento de pele. Lembrar sempre o homem de que o homem tem câncer de mama, que deve, pelo menos uma vez por mês, 2 vezes, fazer uma palpação da mama para ver se existe algum nódulo, alguma coisa. O Eduardo Merencio, que está acompanhando a gente pelo sistema Colibri de comunicação, o sistema de rádio, ele está perguntando se, obrigado Eduardo, Deus abençoe, viu? Se um lipoma, né, que é aquela gordura localizada, assim, pode depois se transformar em alguma célula cancerígena? O que nós entendemos para o tumor benigno, no caso do lipoma, ele nunca se transforma, ele já nasce benigno e morre benigno, ou seja, faz a cirurgia e retira. Okay. Muitas vezes, o que você pode ter, junto com aquela parte do tumor, tem uma parte maligna, que se chama liposarcoma. Okay. E que, às vezes, a biópsia detecta uma parte que não é a parte maligna, é uma parte benigna. Mas, de uma maneira geral, se é lipoma, a cirurgia cura 100%. Ok. Olha como vale a pena perguntar, viu, gente? A nossa amiga Luísa Bassotto, de Americana, São Paulo. Obrigado, dona Luísa, Deus abençoe. Se quem fez quimioterapia ou radioterapia pode comer alimentos preparados no micro-ondas, a relação micro-ondas com quem já fez quimio e radioterapia, doutor? Não tem nenhuma correlação. Pode comer bastante e bem.
Olha só, né? O fã-clube aqui participando, né? Que maravilha. O senhor conhece a Priscila Bigaton, doutor? Está acompanhando aqui, ó, a pergunta da Priscila, da Aide, e Angelinha. Todo mundo acompanhando aí, que maravilha. O consumo de alimentos processados, fast food e adoçantes artificiais, como sacarina, sódica, aumenta a chance de ter câncer? Em qual quantidade e quanto tempo pode desenvolver o câncer? Podia fazer a pergunta aí na sua casa, viu, né? Mas, assim, acho que é super válida para quem está em casa. Obrigada, Priscila, um beijo, né? Apareça, viu? Deus abençoe. Nós não temos, nós temos a carne vermelha e carne processada, nós temos sabemos que isso aí é maléfico de uma maneira geral e que a dieta ligada à parte vegetal e fruta, elas são recomendadas como protetoras das células. Durante o período, claro. o tempo, né, a gente não sabe bem, nem quantidade, porque esses estudos, eles são, às vezes eles são positivos, às vezes eles são negativos, mas no fundo a gente deve evitar, porque é melhor evitar essas coisas do que então evitar esses alimentos processados aí, cheio de gordura, evitar, né? Exato. Viu, Priscila? O doutor vai chegar em casa e vai abrir a geladeira. Se tiver alguma coisa aí. Que maravilha, viu? O doutor, a Maria José Franklin, de Concha, São Paulo, obrigado, Deus abençoe, tá, parabéns no programa. Ela fez uma cirurgia no intestino, fez químio por prevenção, queria saber sobre linfoma. Apareceu como uma íngua no braço e tem perigo de virar câncer. A gente sabe que nós temos assim o sistema, né, o vascular, a gente tem as artérias, as veias, o sangue, mas também temos o sistema linfático, que ali também pode complicar, doutor. No caso, o linfoma aí, um câncer, existe câncer de linfoma, doutor? A questão, se eu entendi bem, ela teve um câncer do intestino e fez quimioterapia, porque ela tinha alguns linfonodos exatamente, comprometidos e ela fez... No braço. Então, agora, não sei, apareceu um gânglio ou um linfonodo que está grande. Eu acho que a gente precisa de avaliar bem esse linfonodo. A questão do intestino, o segmento do intestino deve ser realizado, mas deve se preocupar com esse gânglio linfático na axila, sim. Vamos lá agora para Anísio de Abreu, no Piauí. Olha só o Brasil inteiro participando, recebendo aí o vídeo de saúde, carinhosamente, o doutor Fernando. É o Salvador Ribeiro Soares. Obrigado, seu Salvador Ribeiro aí, acompanhando o programa em Anísio de Abreu, em Piauí. Ele fez uma cirurgia de raspagem da próstata. Ele gostaria de saber se tem risco de voltar e se é possível ter câncer ainda. Ele sente caloria e fraqueza na perna. Se tem a ver com a coluna ou com a próstata? Pergunta o nosso amigo Salvador, doutor. Bom, Salvador, esse procedimento de raspagem na próstata, né, ele é importante para desobstruir a uretra. Como a gente já conversou no início, o crescimento da próstata, ou pelo tumor, ou por hiperplasia benigna, que é 80% da sintomatologia da dificuldade urinária, se faz, então, uma raspagem na próstata interna e isso abre o canal para a pessoa urinar com maior facilidade. Na realidade, isso vai para um exame, e esse exame é chamado anatomopatológico, né? Esse tecido que foi tirado, e se avaliando, se é uma hiperplasia benigna, não tem problema nenhum. Se for câncer de próstata, então aí vai para o tratamento, mas 90%, 80% das vezes isso é uma hiperplasia benigna e ele pode, com o tempo, voltar a obstruir, aí faria uma nova raspagem. Mas é um procedimento urológico importante e que vai diminuir a sintomatologia sua, principalmente de urinar muito à noite, que é bastante
traz muito transtorno para o paciente. Ok. Eu gostaria que o senhor mandasse um abraço para uma pessoa muito especial que está nos acompanhando. É a Mari Lucy, lá em Araranguá. O senhor falasse assim, porque o senhor viu a foto do tratamento dela lá no início e a evolução, né? E quando eu falei para o senhor assim, que eu mostrei a foto, ela ficou super contente, assim. E, ou seja, ela está no caminho certo, doutora Mari Lucy? Sim, Mari Lucy, eu vi, fiquei muito preocupado com a primeira foto. Eu me senti mesmo que eu tinha que fazer alguma coisa. Nós conversamos com o Frei a respeito, mas infelizmente pela distância eu não pude te ajudar muito, mas fiquei muito alegre, muito grato a Deus pela evolução que você teve em poucos meses, né? A ferida está fechando, nós estamos bastante felizes de ver como que você evoluiu nesse período. Um grande abraço para você, para sua família e que Deus te ajude sempre. Amém, viu, Mariluz? Está vendo? Está no caminho certo, viu? Gente, uma das coisas, a gente sabe quando a gente fala o assunto câncer, eu sempre termino o programa com o São Peregrino, protetor contra o mal do câncer, mas é uma imagem grande que a gente tem aqui no estúdio. Mas você também pode ter a sua imagem na sua casa, temos aqui no Shopping Católico essa imagem bonita, essa é a imagem grande do estúdio, essa é a nossa. Essa é a nossa que fica lá, inclusive, na Missa da Saúde, viu? Mas temos, assim, as imagens pequenas, assim, temos a imagem, a vela, o óleo. Olha, você pode ligar para a gente aqui no Shopping Católico e também ter essa devoção na sua casa. São Peregrino Protetor contra o mal do câncer. Ele teve um câncer e foi curado e hoje ele intercede nessa realidade, viu? E com essas imagens de São Peregrino, esse alôzinho para a Mari Lúcia, ele está feliz da vida. Nós vamos chamar o intervalo. Na sequência temos muito mais informações para você aqui no Vídeo de Saúde com o Dr. Fernando. A gente volta já.